a temática do fichamento. Bom, pessoal, o que é um fichamento? O que vocês imaginam que venha a ser um fichamento? Ou melhor, né? Oh, meu Deus do céu, não está indo, por que será? Eu vou tentar passar do outro aqui, pessoal, porque senão eu não consigo. Não sei por que está dando uma falha aqui na minha apresentação. Aí, voltou. Beleza. Agora foi para o 4 de uma vez. Não é nada disso. Calma, volta, 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 volta. Bom, quando a gente fala de uma ficha, pessoal, a gente sempre tenta lembrar do quê, né? É sempre aquela memória que mais ou menos a gente tem, ou uma síntese muito curta que nós temos sobre uma determinada coisa, uma determinada pessoa, né? Normalmente, quando a gente vai falar mal de alguém, ou quando a gente vai na delegacia, quem já ouviu falar assim, ah, passa aquela ficha corrida daquele cara lá para mim, né? O que quer dizer a ficha corrida? O que tem de antecedente daquela pessoa que eu possa sintetizar numa folha? Então, percebam, quando a gente for falar de ficha, nós sempre vamos ter na cabeça que ele é um resumo que dá uma ideia sobre o que eu quero tratar, né? No caso que eu falei para vocês sobre ficha de pessoas que foram presas, normalmente a gente usa a ideia de ficha para ter um relato, um breve relato sobre uma situação que ocorreu. Alguém aqui já fez um boletim de ocorrência? O que é um boletim de ocorrência? É um local onde você vai falar quem é você, o que aconteceu com você, uma breve descrição, né? Isso para nós, o boletim de ocorrência é uma ficha, tudo bem? Olha só. É uma informação escrita em papel, cartão ou outro suporte com dados acerca de uma pessoa ou de algo. Essa é só a definição mais clara para vocês entenderem, tudo bem? Mas só que, se a gente for levar ao pé da letra, né? Para que serve eu sintetizar tanto o que tem numa ficha? Olha só, numa ficha eu sempre vou ter dados relevantes, referentes à vida pessoal ou profissional de uma pessoa. Aí você vai falar assim para mim, professor, um currículo, ele pode ser considerado uma ficha? Sim. Todos nós que somos trabalhadores, quando a gente começa a trabalhar em algum local, nós temos lá as nossas fichas. O que tem na ficha? Quantos anos a gente tem, o nosso nome, o nosso tipo sanguíneo, o que a gente faz. Ou seja, é um resumo do que a gente é, certo? E percebam que o fichamento, quem aqui já estudou em escola, fala, pessoal, isso vai para a tua ficha, viu? Além disso, a ficha pode conter também, o fichamento ele pode conter também uma opinião sobre você, né? Então vamos pensar num currículo. O currículo normalmente ele expressa o que a gente pretende com a empresa, né? Aí você fala assim, nossa, professor, mas por que o senhor está falando isso na aula de metodologia? Percebam, todos os momentos que nós estamos vendo aqui, desde o resumo, desculpa, não é Covid, viu? Desde os momentos que nós estamos tentando ver aqui, pessoal, são formas que a gente tenta instrumentalizar o conhecimento, ou seja, como eu preparo a minha cabeça para entender ou para eu construir uma resposta da minha pesquisa, certo? E o fichamento ele entra justamente nisso. Daqui a pouco nós vamos tentar ver a diferença entre resumo e resenha, resumo e fichamento, tá? Vamos lá. Além disso, na aula passada nós observamos que uma pesquisa é imprescindível à leitura para compreendermos e situarmos a situação que queremos responder. Olha só, pessoal, nós falamos, eu até trouxe aquele exemplo da viagem, né? Quando a gente quer viajar, a gente tem que fazer uma coletânea de informações para que a gente faça as melhores escolhas possíveis. Aqui para nós, e eu acho que vocês estão nesse momento agora da faculdade, vamos imaginar que vocês vão construir uma peça jurídica. Como que você constrói uma peça jurídica? Você vai começar do nada? Não. Você tem que ter embasamento, ou seja, você tem que buscar informações sobre o que você quer fazer para que você consiga o melhor material possível para defender o seu cliente, por exemplo.
certo? Então, para isso, eu trago para vocês que numa pesquisa é imprescindível a leitura, né? Por quê? Para nós não podemos dissociar o problema que eu tenho da leitura ou do conhecimento que eu preciso ter para responder essa pergunta, certo? Vamos lá. Essas leituras precisam de uma organização, uma síntese e lógica para que possamos utilizá-las da melhor maneira possível. Desculpa, o celular tocou aqui. Bom, e aí, pessoal, qual que é o lance aqui, né? Como que eu organizo a minha cabeça? Vamos dizer que eu tenho que responder uma pergunta, tantas que eu já trouxe para vocês. Como que eu organizo a minha cabeça para conseguir fazer com que eu responda essa pergunta? Ou seja, eu preciso, na minha cabeça, organizar tudo isso de forma que faça sentido o que eu quero falar. Pessoal, só por curiosidade, vocês estão vendo os slides aí ou não? Alguém me fala. Sim, tranquilo. Tá vendo, Lucas? Beleza? Tranquilo? Tá no mesmo, tá naquele mesmo que é uma ficha? Isso. Então tá dando para ver, sim. Então, beleza. Vamos lá. Um fichamento, pessoal, aqui, então, para a gente começar a trabalhar essa aula de hoje, é o resultado de diferentes informações necessárias a um estudo. Olha só, como que eu sei o que eu preciso ter de informação para responder uma pergunta? Vamos dizer que vocês vão ler um texto sobre, ou vocês querem responder, vocês querem saber, não sei, vocês querem descobrir qual é a melhor cor para se usar num baile de gala. Como vocês chegariam a essa resposta? Percebam, se vocês forem fazer uma pesquisa sobre isso, vocês falam assim, olha, à noite é melhor usar preto, porque o preto ele representa uma neutralidade perto das outras pessoas, enfim. Sempre eu vou pensar que eu preciso de um resultado para aquela informação que eu estou buscando, certo? E o fichamento ele vem justamente nesse encontro. Ele é um compilado de informações que visam responder o que eu quero perguntar, certo? Vamos lá, então. Aqui eu trouxe uma questão para vocês que é bem legal. A gente fala assim, tem gente que lê 1.500 páginas por dia, não sei o quê, não sei o quê. Imaginem vocês que vão construir o TCC, né, daqui a uns tempos. Eu trouxe essa informação para vocês, que a gente sempre se depara com ela quando a gente vai falar de excesso de informação na faculdade. Adianta você ler 1.500 páginas se você não consegue dar atenção às 1.500 páginas? Por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Tem uma pesquisa que fala aí que o nosso cérebro só consegue armazenar 90 minutos de informação. Depois disso, ele dispersa a atenção. O que eu quero dizer com isso? O fichamento, ele vem justamente nesse sentido. Ele pega o essencial da informação para você armazenar na sua cabeça. Vamos dizer que você vai ler um texto de 20 páginas e você vai ali construindo os pontos mais importantes daquele texto. Quando você tiver isso muito bem definido, você não vai precisar ler o texto inteiro de novo, porque a ideia já foi construída no fichamento que você fez. Percebam? Então, imaginem isso aos montes de textos, uma quantidade elevada de conhecimento, né? Você tem livro, artigo. O que é o melhor a ser feito? Você tem um fichamento daquilo. Por quê? Porque você sabe aonde buscar a informação. E se você precisar de um conhecimento mais profundo, aí você retoma uma leitura mais completa. Certo? Bora lá, então. Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aí? Sim. Continuando. Oi. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Estou à disposição. Estou falando muito rápido, tá tudo certo? Tudo bem? Fala um pouquinho mais devagar, por favor. Sim, senhora. Vamos lá, então. Senhora, não. Senhorita, desculpa. Senhorita Val, desculpe. Eu sei que você está me ouvindo muito felizmente aí na sua casa. Tá tudo certo. Senhorita Val, vamos lá. Obrigada. Pessoal, o nosso foco aqui sempre está sendo pensar o método científico, certo? Nós estamos querendo um jeito de conseguir construir esse tal método científico. Então, nós começamos a ver lá atrás como que ele é construído, como que ele vai sendo feito, só que agora nós precisamos começar
a dar uma forma para construir o método, ou seja, que jeito que eu faço para que, uma vez que eu tenho esse problema, eu coloque isso dentro do texto científico. Então, vamos lá. Eu fiz até umas escadinhas aí para vocês verem. Olha só. O método científico, o primeiro ponto dele é que ele exige da gente o ensino e a pesquisa. Ou seja, eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso compreender para que depois eu consiga responder e fazer uma pesquisa melhor, uma pesquisa mais apurada. A leitura, o embasamento teórico, e sobretudo uma palavrinha que é difícil da gente definir hoje, né, é ter um pouco de noção sobre aquele tema. Imagine que vocês vão falar sobre um tema que vocês não têm conhecimento nenhum. Eu tenho muitos conhecimentos que eu não tenho nem ideia. Vamos supor que a primeira coisa que você faz quando você não tem nem ideia sobre o que pensar. Não é nem bonito a gente falar isso, mas a primeira coisa que a gente faz é ir no pai de todas as informações, que é o nosso querido Google, e lá para ter uma noção do que está se falando, né? Esses dias eu estava tendo uma videoaula e o cara falou sobre a etiografia do Rio Paraná. Eu falei, cara, que é isso, meu Deus do céu? Aí que eu fui descobrir depois que era o estudo dos peixes. Né? Imagina que eu sabia. O que eu fiz? Dei um Google lá para ter um pouco de noção do que a pessoa estava falando. Então, eu trouxe para vocês aí a definição de noção, que é mais ou menos a ideia de que é um conhecimento elementar, um superficial sobre alguma coisa. Né? É uma ideia. O que eu preciso saber para conseguir ter um pouco de conhecimento sobre aquilo que eu quero responder. Tudo bem? Essa noção, pessoal, e essa leitura, esse entendimento, esse ensino para eu conseguir uma pesquisa e chegar ao meu método científico, ele me permite outras coisas também, que é o quê? É fortalecer a nossa capacidade crítica. E capacidade crítica, pessoal, nós já comentamos sobre isso, né? É conhecer a característica dos fenômenos, a origem, a evolução. Ou seja, eu não pego uma informação, coloco na minha cabeça, aceito aquilo como verdade. Quanto mais ensino, quanto mais procurar saber a informação, mais eu vou ter essa capacidade crítica de entender como as coisas são complexas, né? E quando eu falo isso, não entendam mal, mas qual que é o lance aqui? Aqui, vocês lembram quando nós começamos o debate sobre senso comum? É mais ou menos a ideia assim, não existe solução simples para coisas complexas, né? E lógico que, mais uma vez, pessoal, é importante nós falarmos isso. Não estou falando com isso que os outros conhecimentos, eles são errados, tá? Ou que eles não nos servem, que nem nós vamos pensar no senso comum. Quando a gente fala do senso comum, o que vem na nossa cabeça? A experimentação. A experimentação é uma coisa ruim? Não, ele é um tipo de conhecimento, assim como o conhecimento filosófico. Quando a gente tem a experimentação, um pouco da vivência, a gente constrói aquele conhecimento para nós mesmos, né? Então, nós estávamos começando a falar lá sobre alguns exemplos disso. Vamos trazer isso para um caso mais concreto. Vamos dizer uma frase que foi bastante comentada. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Muita gente concorda com essa frase, eu até concordo com ela. Mas percebam que para a gente construir um ensino e uma pesquisa sobre isso, eu não posso falar que todas as pessoas precisam morrer, ou que todas as pessoas precisam estar presas. O que eu entendo como bandido, por exemplo, né? Então, quanto mais eu consigo fortalecer a minha capacidade crítica, mais eu entendo quais são os fenômenos, a origem, a evolução de tudo isso que eu construo como método científico. Tudo bem? Vamos lá. Como isso ocorre? De diversas formas de expressão que explicam os acontecimentos, e aí pode acontecer de diversas formas, pessoal. Por exemplo, livro, música, enfim, outras coisas. E percebam, isso é bacana nós comentarmos também, que a verdade, pessoal, ela nunca é absoluta, certo? Nada que eu fale para vocês ou afirme com certeza pode ser aquilo entendido como uma verdade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que é verdade hoje pode não ser a mesma verdade amanhã, certo?
a compreensão que eu tenho das coisas no dia de hoje, ela pode mudar amanhã, da mesma forma como que eu entendo amanhã é diferente do que eu entendia anteriormente. Tudo bem? Vamos pegar um caso aqui que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês gostam de literatura brasileira, mas eu trouxe dois exemplos aqui. Alguém aqui já leu o livro O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Já leram? Não, livro. Já, já, Já viram aquela série da TV que tinha? Sim, da TV. já. Bom, depois procure na Cielo ou no Google, pessoal, as críticas que são feitas ao livro O Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Ele é uma coletânea bem grande, né, que ele fala sobre uma realidade rural voltada para a literatura infantil. Então, ele tem a tia Anastácia, a avó Benta, tem a boneca Emília, tem o Visconde Sabugosa, enfim, são vários personagens que compõem uma história. Quando o Monteiro Lobato escreve esse livro, ele vivia uma época do Brasil muito mais rural, né? Então ele tentava refletir dentro daqueles personagens, certo? Dentro daqueles personagens, um estereótipo do Brasil. E quais são as críticas que são feitas hoje em cima do livro? Muita gente comenta que o próprio livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo ele é muito racista, né? Que ele colocava, por exemplo, a tia Anastácia como uma negra, que era sujeita sempre às ordens da dona Benta, sempre às ordens das crianças. E percebam que o contexto da época não permitia esse entendimento porque queria refletir outras coisas. Se nós formos analisar de uma forma mais apenas rasa, nós podemos entender que é apenas um livro de literatura infantil, né? Mas se nós começamos a observar o contexto geral da obra, nós podemos ter interpretações que nos levem a acreditar que, além de ser uma literatura infantil, ele também já mostrava algumas deficiências, se é que a gente pode dizer assim, da nossa própria sociedade. E percebam que para nós, para mim, inclusive, que sou da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem nada a ver com isso. Mas se você for fazer uma construção maior, existem estudos que falam que o Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha até um cunho racista, certo? Eu trouxe outro para vocês também aqui, que esse aí o pessoal mais velho deve conhecer, que é uma música do Chico Buarque, que vocês já devem ter ouvido, né? Eu, particularmente, não gosto da música, tá? Da música eu não gosto. Mas, se vocês puderem ouvi-la a qualquer momento aí na casa de vocês, essa música fala assim, ó, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto Vitor, de sangue. Oi? licença te interromper. Tem dois alunos que não estão conseguindo acessar a aula. Será que você não teria que disponibilizar aí para eles entrarem? É Deixa o Cássio e o Vinícius. O Vinícius também não está conseguindo entrar. eu dar uma olhada, O, espera só um o pouquinho. Cosme está falando que para ele não está aparecendo o slide. Agora não sei se o problema é aí ou se é lá na máquina dele. Deixa eu ver. Ó, para mim não tem nenhuma permissão aqui de Tá ok. entrada, tá? Pede para eles entrarem pelo link que está no Ava, acho que é um jeito mais fácil, ok? Bom, retomando aqui, pessoal. Só um minutinho, por favor, para eu voltar aqui. Tudo certo? Professor, Beleza, só um minutinho, pessoal, para eu voltar para a apresentação aqui que não está voltando. Deu um BOzinho aqui.
Mas vamos lá, vou tentar abrir outra apresentação aqui para vocês virem, tá? Ixi, Maria, parou tudo agora. Vocês estão me vendo, né, pessoal? Sim. Só um minutinho, então, que está dando um probleminha aqui na apresentação. Eu vou tentar abrir pelo outro aqui, pessoal, que vai ser mais fácil, tá? Vocês continuam vendo aí a tela? Voltamos na mesma tela? Sim, agora estou vendo. Seção 2.3? Isso, eu estou no método científico, naquele slide que nós estávamos. Sim, tá no Que é uma ficha. Ah, sim, apareceu. Ok. Bom, eu não vejo mais vocês, agora vocês só veem essa tela, tá? Assim que a gente voltar, assim que eu voltar, eu aviso vocês. Bom, pessoal, olha só. Como eu falava para vocês, essa música do Chico Buarque, ela é lá da época da ditadura. E quando ela foi feita, né, ela tinha uma letra estranha. Ela, tanto que ela foi proibida pela censura, né? Fala assim, pai, afasta de mim esse cálice. E o que que ela quer dizer? Ela pode, se nós formos pensar de uma forma mais rasa, o que que ela quer dizer? Ah, não quer dizer nada, é só uma música, né? Mas ela, na real, é uma crítica que se fazia à ditadura, né? Então, uma forma de expressão que hoje é tida como uma letra de expressão, é que, na verdade, o cálice era uma questão de sangue, né? Uma questão de, olha, para de me dar sangue, eu quero outra coisa, né? Como é que eu posso beber dessa bebida amarga, tal? Escutem a música pensando por esse prisma hoje. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? O contexto, sempre pensar o contexto do que eu quero pesquisar, do que eu quero entender, do que eu quero compreender, ele sempre me dá uma noção melhor quanto mais eu tenho conhecimento sobre um determinado fato. Tudo bem? E percebam que a gente pode aplicar isso a qualquer outra coisa, né? A uma música, a um texto, e sempre a gente vai construindo isso de uma forma mais didática, uma forma mais participativa possível. Tudo bem? E aí vem a pergunta: como que isso ocorre? Como que eu consigo fazer essa construção? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Uhum. Beleza. Olha lá. Com as nossas experiências pessoais, é possível ter referências para realizar um julgamento do conteúdo apresentado. Por exemplo, o gosto ou eu não gosto. Vocês concordam comigo que quando a gente tem uma experiência, a gente tem que ter necessariamente um julgamento sobre o que a gente está lendo? Por exemplo, uma música. Ou eu gosto dela, ou eu não gosto. Ou isso está certo, na minha opinião, ou está errado. Ou isso é bom, ou isso é ruim. Se eu fizer uma pesquisa com vocês aí na sala de aula, provavelmente algumas pessoas vão gostar de sertanejo universitário, outras não vão gostar. Se eu falar para vocês que a diminuição a pena de morte, que nós já discutimos aqui, alguns vão achar que é certo, outros vão achar que é errado, né? Ou seja, as nossas experiências pessoais, elas nos dão algum sentido de julgamento, né? Se a gente acha certo, a gente acha errado. Mas percebam, esse julgamento sem critério e embasamento, como nós já falamos em outros momentos, né? São senso comum, opiniões.
É necessário a gente interpretar e contextualizar a mensagem, o contexto, a realidade, as intenções. Mais uma vez falando, pessoal, não é errado a vivência dessas experiências, tá? Todo mundo tem uma opinião interna. A questão aqui é como que nós estamos construindo o próprio conhecimento científico. Então, nesse caso, a leitura traz benefícios além do conhecimento. Um aumento do vocabulário, clareamento de ideias, conhecimento da língua, melhora na redação, enfim. E aqui eu trago um ponto para vocês interessante. Vocês já devem ter visto algumas peças jurídicas aí com o Diogo, eu acho. Qual que é o lance, né? Aqui. Quando a gente fala que o conhecimento a pesquisa tem que estar muito associada com o ensino, e o ensino em si, que traz leituras, que traz mais essa questão essa expansão do conhecimento, nós vemos muitos casos, pessoal, que pode acontecer isso aqui, né? Obrigatoriamente, um texto precisa exercitar a nossa capacidade reflexiva e não somente a absorção de opinião. E eu pergunto para vocês, quantos textos são necessários para que a gente responda a uma pergunta? Comentários? Olha a pergunta. Quantos textos são necessários para nós respondermos uma pergunta? Relativo ao grau de atenção e de absorção do conhecimento que você teve do texto. Se você leu um texto só com informações relevantes e prestou atenção, conseguiu absorver, só um texto. Agora, se você folheou 10 textos, não prestou atenção em nenhum deles tinha Kleber, não algo relevante. Oi? Eu não estou te ouvindo. Não, só disse que depende do que você conseguiu absorver com o texto. Com um texto você consegue absorver um conteúdo legal se aquele conteúdo do texto for de valia. Agora você pode ler 10 textos que não tenham conteúdo nenhum ou que você não preste atenção no conteúdo daquele texto e ele não vai conseguir responder a pergunta alguma. Então, o Kleber já está um verdadeiro advogado. Você tem toda a razão. Eu simplificaria muito a resposta. Eu falaria assim, depende, né? Depende muito quantos textos são necessários. Depende do que eu estou querendo responder. E você foi muito feliz no que você falou, Kleber, no seguinte sentido, né? Quando a gente pega um texto, e o que eu estou tentando explicar para vocês é assim, nós não podemos ter o texto simplesmente como um objeto, ou seja, eu entender aquele texto simplesmente pela informação que ele me dá, sem que eu seja crítico ao que ele me fala, certo? E percebam, essa crítica que a gente vai construir, pessoal, tem muito a ver com fugiu, desculpa. Essa crítica que a gente vai construir tem muito a ver sempre com o que a gente está querendo perguntar, né? E isso deixa muito claro para nós a necessidade que nós temos de fazer os fichamentos que a gente precisa ter. Ou seja, a síntese de várias informações que nos ajudam a responder uma coisa mais profunda. Tudo bem? Vamos lá. E aqui eu trouxe um caso para vocês, apenas para vocês darem uma espairada aí na aula, né? Que são alguns erros que a gente já viu, que eu particularmente já vi em algumas peças jurídicas, né? Isso o juiz respondendo, tá? O juiz respondeu para o advogado, assim, ó, não sei o quê. Insta a ser salientados que os advogados que assinaram as contrarrazões necessitam com urgência adquirir livros de português, de modo a evitar expressões que podem ser consideradas como injuriosas ao vernáculo, ou seja, ao local que eles estão, né? Tais como ênfase no lugar de ênfase. Não assiste razão com C. Percebam, pessoal, chega até doer um pouco o ouvido, né? Imaginem vocês, um bom advogado, principalmente aí quem vai trabalhar na área jurídica, levar um sabão desse de um promotor, de um juiz, enfim. Então, só para falar para vocês a importância que nós temos que ter do ensino para com a pesquisa, né? Um está associado diretamente ao outro. Então, a hora que a gente vê isso, eu falo, meu Deus, já pensou? O cara precisava de uma resposta e levou um sabão absurdo. Então, percebam aí que
a construção a construção do conhecimento científico passa necessariamente por um exercício de leitura muito grande nosso, né? Isso acontece rotineiramente, infelizmente. Isso acontece rotineiramente em peças jurídicas, erros crassos, assim, de português, concordância, infelizmente. Isso acontece muito com a gente, né, pessoal? Eu não sou um cara isento de ter erros de português, inclusive nos slides, quando a gente passa por desatenção, alguma coisa, mas lógico que alguns são muito grotescos, né? Então, lógico que a gente comete também, ninguém está isento disso, mas o que eu posso dizer para vocês, quanto mais a gente aperfeiçoa a leitura, quanto mais a gente lê, melhor a gente fica para argumentar, e não só para argumentar, como também para exercer a nossa escrita. E desenvolver escrita, principalmente para vocês do curso de Direito, é muito mais necessário, né? Então, por isso que a gente, às vezes, dá uma forçada nesses trabalhos de ensaio, de texto científico, porque vocês vão precisar muito dessa bagagem para evitar, lógico que não é o caso de ninguém aqui, pessoal, por favor, mas que aconteçam casos parecidos com esse, ou que vocês, pior ainda, não tenham argumentos, né, para usar na defesa de um cliente de vocês, por exemplo, futuramente. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês é para que vocês consigam desenvolver essa capacidade de construir bons argumentos, né, de construir boas defesas ou boas acusações. Por quê? A ideia do fichamento é que justamente vocês se remetam ao conhecimento que vocês tiveram aqui para que vocês consigam fazer bons textos. Tudo bem? Tranquilos? Bom, seguimos então. Bora lá. Bom, dito isso, pessoal, como que eu organizo as informações de modo que elas sejam capazes de auxiliar na construção dessas respostas? Pergunto a vocês. Nós já demos a dica do resumo, né? O resumo é uma coisa bacana. A resenha que nós veremos futuramente também é bacana. Mas como que eu consigo organizar na minha cabeça um texto, imaginando que vocês acabaram de fazer aí o trabalho, né? Como que eu consigo organizar na minha cabeça uma série de elementos que me ajudem a chegar na minha pergunta ou na minha resposta? Olha só, aqui eu trouxe para vocês os três que a gente já viu, né? O fichamento, o resumo e a resenha. E vem a pergunta, qual que é a diferença dos três? Vamos tentar lembrar aqui. O que é um resumo, o que é uma resenha e hoje o que é um fichamento? Quando a gente fala no resumo, pessoal, qual que é a característica particular do resumo? Silêncio total. Ninguém quer conversar comigo hoje, mas tudo bem. Vocês querem assistir Jornal Nacional? Pessoal, é o seguinte, o resumo ele sempre é dado sem a opinião do autor que está escrevendo esse resumo. A resenha já tem um resumo acrescido de uma opinião. E o fichamento? Como será que o fichamento vem aí a interpretar? O fichamento, pessoal, ele tem uma particularidade muito bacana, que é o quê? Ele vai me dar os dados de um determinado texto e ele pode ou não ter a opinião. Daqui a pouco nós veremos mais sobre isso, tá? Então, só de uma forma para interpretar o fichamento organiza um conjunto de informações sobre determinada obra. O que pode ser? O nome do autor, o nome da obra, a edição, o local, enfim. Pode conter comentários sobre a obra, que normalmente é uma opinião de vocês, né? E aí entra uma mosquinha que vai sempre rodar também nós aqui, que é o famoso formato ABNT. Alguém já ouviu falar do formato ABNT? Sim. Lucas, o que é o formato ABNT? É uma regra, não uma regra, mas é um procedimento que deve ser seguido. Muito bem.
o que você está falando é que tem que ter uma padronização, né? A regra, tá certo, é justamente isso. O que significa ABNT, pessoal? É a Agência Brasileira de Normas Técnicas, tá? E para que serve eu padronizar todo mundo da mesma forma? Qual que é o intuito de eu ter essas regras, por exemplo? O intuito, pessoal, é sempre pensar o seguinte: para que todo mundo tenha acesso ao mesmo conhecimento da mesma forma, eu construo um método. O método, nesse caso, da padronização, no Brasil, ele é feito pela ABNT. Tudo bem? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de fichamento. Lógico que esse aqui ainda não é um fichamento que nós estamos buscando aqui. Mas se vocês fazem, como que o Google organiza as informações dele, por exemplo? Se você digita qualquer coisa na barra de ferramentas do Google, ele vai trazer para vocês, né? Eu digitei Google lá, só Google. Ele me dá um resumo. O Google Busca é um serviço da empresa, é uma definição do que é aquilo, quem fez, quem que é o dono, qual que é a linguagem que ele usa para codificar as coisas e, e provavelmente também aparece alguns itens correlacionados. Eu trouxe outro para vocês aqui também, da UOL. Se eu digitar UOL no Google, ele vai me dar uma descrição do que é o UOL, se é uma empresa, né? Quem que foi o fundador, que dia que foi fundado, onde é a sede, ou seja, isso é uma ficha da UOL. Ela me dá um resumo com dados concretos do que é. Percebem isso? Além disso, né, percebam que aqui eu tenho as informações mais relevantes sobre o grupo UOL. Como é que ele chama, quem que é o dono, quando que ele foi lançado, quem são as empresas correlacionadas com ele. Isso é uma ficha, isso é um fichamento. Tudo bem? Olha lá. Voltando, pessoal, na questão da BNT, né? Ela busca normatizar as estruturas dos textos para que todos utilizem do método científico e recorram e reconheçam o mesmo padrão. E aqui eu peço para vocês, pessoal, bastante atenção, bastante atenção, porque provavelmente os próximos trabalhos que nós formos fazer, inclusive o que nós faremos hoje, vai em encontro da regra da BNT. Percebam, pessoal, que a regra aqui, ó, ele está citando um livro, né? Que é o contexto dinâmico da informação, uma análise introdutória. Olha só, a regra da ABNT fala que para todo mundo que eu for citar, se eu pegar uma ideia que está nesse livro aí, eu preciso citar esse McGarry, que é o autor, né? E ele vai falar exatamente isso para mim. Como que eu tenho que colocar essa citação? Olha só, nesse caso, eu tenho que colocar o sobrenome em letra maiúscula, vírgula, a primeira letra do nome do autor, ponto. O contexto dinâmico da informação, que é o título, né? E depois, o que vem depois de 2 pontos é o subtítulo e não precisa de destaque. O local que ele foi escrito, o ano e a página que eu citei. Percebam, pessoal, que para todas as ideias que eu utilizar a minha citação, obrigatoriamente eu tenho que citar a fonte, o que nós vamos considerar lá na frente referência bibliográfica, tudo bem? Esse especificamente é o formato ABNT. Mas fala assim, nossa, professor, mas todo mundo segue esse mesmo padrão? Não. No Brasil, que é uma referência de pesquisa, nós utilizamos as normas da ABNT. Alguém já trabalhou com as normas da ABNT aqui? Não? Bom, Kleber? Não, já no artigo que eu fiz para a faculdade. Legal. Percebam, pessoal, o que diferencia para mim aqui uma forma da ABNT? Para que eu tenho que fazer um molde específico? Percebam, o intuito de usar uma regra para todo mundo é que assim, ó, eu não posso julgar o texto pela sua estética. Eu tenho que julgar o seu texto pelo seu conteúdo. E se eu quiser buscar informação, aonde você buscou essa informação, que é o grande intuito do conhecimento científico, ser sempre uma coisa construtiva, né, para justamente você não ter a verdade como absoluta, é o quê? Você ter
parâmetros e você saber aonde você buscar essa fonte. Por que que eu falo isso para vocês? Por conta do seguinte, imaginem que nós temos aqui 40 futuros formandos que vão procurar sobre temas distintos. Eu preciso saber da onde vocês tiveram a ideia que vocês vão escrever, para que eu consiga saber se aquelas fontes que vocês consultaram são boas o suficiente para dar base do que vocês estão falando, certo? Vamos lá. E aí eu estava falando para vocês também, quando vocês vão fazer um fichamento que é bibliográfico, percebam a diferença do fichamento bibliográfico para o resumo. Qual que é a diferença? O resumo está aqui, ó, né? É a descrição com comentários dos tópicos abordados em uma obra inteira ou parte dela. Nesse caso aqui, nesse texto da professora Maria Amélia Teles, Breve História do Feminismo no Brasil, de 93, eu tenho um resumo, mas eu também tenho as informações sobre a obra. O nome da autora, quem escreveu, que editora publicou, em que ano que foi publicado, e também tem um resumo. Percebam que aqui eu não tenho um comentário. Eu poderia ter, tá? Poderia ter um comentário pessoal. Se tivesse um comentário pessoal, qual que é a importância do fichamento para nós nesse caso aqui? É sempre me remeter à ideia do que eu preciso para responder uma determinada pergunta. Se for só o resumo, é só uma síntese do que eu preciso saber para quando eu precisar consultar esse livro de novo. Tudo bem? Olha só. Aqui, eu já trouxe para vocês um exemplo. Eu trouxe em imagem, eu sei que está em espanhol, mas é a forma como a gente utiliza fichamento normalmente, tá? Eu não achei em português, esse é o modelo que eu usava lá na Espanha, então eu trouxe para vocês verem. Percebam, pessoal. Aqui, ó, eu tenho, lá em cima, a referência ou fonte da onde eu tive essa informação, normalmente o nome do texto, o ano, todas as informações da obra, um resumo e depois uma análise menor. Percebam ali, o resumo é mais ou menos o que fala o texto, né, sobre o que fala o livro, sem um comentário, sem um argumento, sem uma opinião de quem está escrevendo o resumo, e embaixo eu tenho um comentário, né? Eu tenho um comentário pessoal, ou seja, um fichamento, pessoal, ajuda e muito, principalmente vocês da área do direito, que tem muita informação, a você colocar na sua cabeça uma ordem, uma organização do que você já leu, do que você conhece, aonde buscar o conhecimento. Percebem? Tranquilos? Tentem fazer esse exercício com as matérias que vocês forem ter futuramente, principalmente aquelas que exigem muita leitura, né? Nós não teremos no curso, eu acho, Introdução ao Estudo do Estado. Se vocês tivessem, vocês percebem o quanto ajuda você ter uma noção sobre cada um. Você ter uma noção sobre o que fala, por exemplo, o Maquiavel, sobre o que fala o Hobsbawm, sobre o que fala o Thomas Hobbes, e assim sucessivamente. São textos extremamente grandes que não tem como você se ater a eles sempre, mas você tem a ideia. E a ideia, normalmente, a gente coloca sempre num fichamento. Tudo bem? Bom, como eu estava falando para vocês, as referências que nós usamos no Brasil, a gente sempre usa a ABNT. Aqui eu trouxe outros dois para vocês, pessoal, que é o modelo de Vancouver, Canadá, né? Ele é mais usado na área da saúde, e nós temos o APA também, que é americano, né? Percebam, pessoal, eu vou deixar vocês abrirem o microfone para comentar. Vocês conseguem perceber que nos três modelos, aliás, vamos fazer a pergunta primeiro. O que vocês conseguem observar dos três modelos? O que vocês conseguem observar desses três modelinhos aí? Deem uma olhada e me falem. Ambos trazem a data, né, o ano em que foi, no caso, feito, né, o título, o autor, sempre trazendo o sobrenome, né, primeiro, do que o nome. Ô, Kleber, o que você consegue perceber aí? Dos três. Deixa eu ver aqui. Pode ser uma publicação, enfim, intitulado de A Música no Cenário Brasileiro dos anos 90,
né, da revista de música contemporânea, do qual os autores foram R. Russo, R. Lee e C. Eller, no ano de 1991. Esse 11.1, eu não me recordo agora se é onde está na página, e esse 110... Você consegue, você consegue. Então. Foi muito bom o que você falou, tá certinho. Mais alguém tem alguma colocação? Lucas? Seria o volume? Seria um... Volume 11, número 1. É isso mesmo. Mas, pessoal, vocês dois, todos vocês estão me ouvindo aí, vocês conseguem perceber que todos eles trazem as mesmas informações? Sim. E por que eu estou falando isso para vocês? Quando a gente vai colocar no nosso texto um modelo de padrão, a gente sempre vai escolher um só, né? Normalmente é o que a revista nos pede, mas todos eles trazem exatamente as mesmas informações. Qual que é a diferença? É a disposição deles, certo? Então percebam que aqui, ó, no modelo ABNT, né, o Russo e o Eller, que são os autores, eles estão em letras maiúsculas, certo? No modelo da APA e de Vancouver, eles já estão em letras minúsculas. No caso da ABNT, a revista de música contemporânea, que foi quem publicou o texto, está em negrito, certo? Da mesma forma, acho que a única diferença... no modelo APA e no modelo Vancouver, o ano está antes e no modelo ABNT ele vem por último. Percebam, pessoal, que o método aqui é respeitado conforme o seu modelo. Qual que é o correto? Todos estão corretos. Depende do que você vai usar. Se você for citar todos os textos que você utilizou, todas as referências e as fontes, você escolher um modelo, tá certo. E aí vem uma questão interessante, pessoal. Eu estava aqui com o meu... Eu estava com o meu... Tinha deixado aqui para mostrar para vocês, mas eu acabei guardando. Quando você vai fazer um texto científico, por exemplo, a dissertação do mestrado, obrigatoriamente, você será cobrado por essa formatação. Se um estiver fora do padrão, você terá problemas, por exemplo, para publicar, certo? Então, percebam a importância da referência num modelo único, num modelo padrão. Nossa, professor, coisa chata. Mas qual que é o intuito? O intuito é sempre você conseguir padronizar, certo? Você conseguir levar a informação de uma forma geral para quem utiliza o mesmo modelo que o seu. Tudo bem? Vamos lá. Bom, nós já estamos quase nos aproximando do final, pessoal. E aqui eu trouxe para vocês, por fim, a diferença entre um resumo e um fichamento. Vou começar do final, né? O resumo, ele é para alunos que já possuem domínio de algum assunto. Ou seja, ele foi lá e resumiu, né, uma obra, por exemplo. No caso do fichamento, que é o mais indicado para qualquer área do conhecimento que está começando, como vocês estão no primeiro ano do direito, sempre a minha recomendação é que vocês façam fichamentos, ou seja, é para alunos que estão em busca do domínio do assunto. Eu quero entender alguma coisa, enquanto no resumo eu quero relembrar alguma coisa, né? No fichamento, que é para a nossa aula de hoje, tem que dar destaque para os elementos mais importantes, o desenvolvimento de pontos relevantes, o uso de citações do autor. Então, percebam a diferença, né, de um texto condensado, que era um resumo, para uma estrutura completa que eu tenho que ter no fichamento. Eu tenho que ter mais informações, eu tenho que entender o que ele está querendo me transmitir. Por isso que é tão importante vocês fazerem fichamento colocando o que vocês estão querendo responder. Além de um resumo, também fala assim, olha, para eu entender, ou para eu estou lendo isso aqui, buscando entender outra coisa. Por exemplo, eu estou querendo saber de direito civil. Eu vou pegar um texto de direito civil e falar o que aquele livro, aquele texto me acrescentou, para eu entender melhor a base do direito civil e, finalmente, conseguir compreender uma gama mais complexa. Tudo bem?
Bom, olha só. Agora, pessoal, eu peço para que todos abram os microfones, abram as câmeras, se vocês puderem. É o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui 4 livros. Deem uma olhada aí. Estou trazendo 4 livros para vocês. Todos eles são bem famosos, tá? A Teoria da Norma Jurídica do Bobbio. O Bobbio é um cara que tem muito livro escrito, é bem bacana. O Nader, Introdução ao Estudo do Direito, não sei se vocês já tiveram acesso a ele. A nossa Constituição, e eu trouxe o meu livro de cabeceira, que é o que eu mais gosto, que é O Príncipe de Maquiavel, certo? Eu estou dando para vocês 4 livros. 4 livros. Não é para ler, não é nada disso. Fiquem tranquilos, tá? Não nesse momento, pelo menos. Olha só. Hoje, eu vou dar um exercício para vocês. Ele é mais rápido que o exercício da semana passada, né? Vocês vão ter que fazer a referência bibliográfica dos 4 livros aí de cima, no formato ABNT. E aí eu vou pedir para vocês fazer isso de forma manual, ou seja, não joga no Google lá, referência bibliográfica, teoria da norma jurídica. Tentem buscar a forma de fazer isso sozinhos, sem auxílio, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer a resposta. Depois, aí vocês podem fazer de forma mais automática, com a ajuda do Google. Escolhe um dos 3, não vale a Constituição, tá? O Bobbio, o Nader ou o Maquiavel, e tentem fazer o fichamento bibliográfico deles. Certo? Olha só, são 2 exercícios. O primeiro é fazer referência bibliográfica dos 4 livros, e depois fazer o fichamento bibliográfico de um dos livros, dos 3 livros, sem a Constituição. Entenderam? Sim. Uhum. Então, é um exercício, tá bom? É uma prática. Vamos tentar fazer para a gente ver se a gente consegue. Lembrando, agora são 8 horas e 5 minutos. Eu vou voltar para ver esse exercício às 8h20, tá bom? Tá, só tive uma dúvida, professor, Até só 2. para ficar mais claro na minha cabeça. Em relação ao fichamento biográfico de um dos 3 livros. Só em relação ao último tópico que você passou, de fazer, entre aspas, um método diferente do resumo, ou estou enganado? Eu quero que você pegue no fichamento bibliográfico lá. Qual que é o ano da obra, qual que é o tema, quem que é o autor, e em um resumo do que ele fala. Tá. Beleza? Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Sabe.
Pessoal, só lembrando, eu tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, eu continuo aqui, só tô com o mudo ligado. Beleza?
Voltando aqui, pessoal, faltam 3 minutos para a gente encerrar a atividade. Alguma dúvida? Como é que está indo? Eu terminei. Como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Relativamente fácil. Legal. Eu peguei o Príncipe, que eu já tenho uma certa familiaridade, já li, reli nas férias de novo. Aí fiz um Não, beleza. fechamento. A galera tá aí, os outros alunos estão por aí também. Não. Lucas. Como é que foi? Foi fácil? Tranquilo? Mais ou menos. Vinícius, Rodrigo, Graziele, Cosme estão por aí? Bom, galerinha, só para a gente dar continuidade aqui, ó. Então, qual que é a ideia do fichamento bibliográfico? Bibliográfico, pessoal, notem que você não precisa saber o livro em si, né? Você não precisa ter lido o livro, que nem o Kleber acabou de comentar aqui, que já leu o Príncipe. Qual que é a ideia de um fichamento bibliográfico? É só dar um resumo da obra, né, que vocês podem achar facilmente na internet. Lógico que aqui o intuito não é nem que vocês se pautem por resumos, mas, além disso, você também ter quem é o autor, que ano que ele foi escrito, qual que é o nome da publicação, né? E qual edição que ele está. Isso que vocês conseguiram fazer, está correto. Agora, eu vou passar para vocês uma espécie de um gabarito, para que eu não vou pedir para vocês compartilharem a tela de vocês comigo, mas o intuito vai ser bem parecido, tá? Vamos lá. Então, se vocês fossem citar aí o primeiro, né, o do Bobbio, seria como? Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, o Nader, pelas regras da BNT, né, sempre pensando nas regras da BNT. E, por fim, a Constituição e o Príncipe de Maquiavel. Pergunto a vocês, vocês acertaram ou erraram? Eu errei principalmente a Constituição. Eu não lembrava como fazer a referência dela do início. E do restante eu acabei não colocando as edições, porque algumas eu não consegui visualizar ali na imagem. Aí para não ficar toda hora indo através da internet, eu tentei fazer com as informações que eu conseguia ver ali na imagem. Legal. Sem problema. Bom, pessoal, percebam, aqui eu não fiz o fichamento bibliográfico, mas o intuito era justamente esse, tá? Que vocês conseguissem realizar uma síntese, certo? Uma dica que eu dou para vocês sempre é assim, ó, busquem exercitar esse papel de fazer fichamentos com as matérias que vocês têm no curso de Direito. Sempre pensando, para que eu tenho que fazer essa síntese? Porque a quantidade de informação que vocês carregam na cabeça é muito grande, né? Então, sempre que vocês puderem ter síntese daquilo, para ter uma noção sobre como articular isso, sempre é muito bem-vindo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Lembrando também sobre o trabalho, tá? Avisem os colegas de vocês que eu estarei recebendo os trabalhos até na sexta-feira, que será no dia 11, é isso? Dia 10. Dia 10, sexta-feira. Quem já me enviou pode ficar tranquilo, eu vou corrigir, e assim que possível eu já passo para vocês. Tudo bem? Eu enviei agora no início da aula, tá, professor? Tá ótimo, Kleber, obrigado. Pessoal, outra coisa que eu peço para que vocês avisem os colegas de vocês no grupo de WhatsApp. As aulas, elas estão sendo todas postadas no YouTube quando elas
quando elas acabam, tá? É só entrar no Ava, tem os slides da aula e tem também o link para acessar essa aula. Então, nós estamos com uma adesão baixa, mas, assim, a aula fica disponível o tempo todo, tá? Então, assim que vocês terminarem a aula de vocês aqui, avisem os colegas de vocês que essa aula está disponível tanto no YouTube quanto os slides dela. Então, quem quiser acessar, tem contato aí. Tranquilo? Tranquilo. Kleber, obrigado. Cosme, Graziele, Lucas, Rodrigo, Vinícius. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tudo certo. Eu fiz a referência, eu não lembro, tentei fazer de cabeça no que eu te mandei, aí eu vi que eu troquei, eu coloquei a letra do título da obra, no caso, maiúsculo, e não então vai estar errado lá. Mas é o título mesmo, o Lucas, é o título mesmo, cara. Não, é o Kleber que tá falando. O Kleber, é o título mesmo que é em negrito, tá? Não, em maiúsculo eu coloquei. Ah, tá, entendi. Mais alguma coisa, pessoal? O trabalho manda no e-mail do Ava, né? Desculpa, Rodrigo, não entendi. O e-mail, o trabalho manda no e-mail do Ava. Pode mandar para mim no meu endereço de e-mail. É que pelo Ava não tem como você me mandar. Eu vou mandar aqui no chat, ó, vocês o e-mail que dá para que eu recebo, tá? Tá. O meu trabalho tinha feito sobre... Mas na instrução do trabalho tem um e-mail. Tem esse da Anhanguera e tem o outro também, que é o educador. Os dois eu consigo receber. Não, tá ok, então. Tá bom? Tá. Pessoal, boa noite. Uma ótima semana para todos. Nós nos vemos na terça que vem. Boa noite, professor. Obrigado pela companhia.